Graças e paz, irmãos, fazer um vídeo aqui rapidinho. Na verdade, eu vou retomar algumas sequências de vídeos nesse formato aqui, sem filtro, sem edição, sem nada, para poder bater um papo rápido com vocês, tá? Eu estava fazendo um estudo rápido sobre Filon de Alexandria. Esse homem que influenciou muito o pensamento cristão, né? Ele traz quase que uma mescla de alguns conceitos judaicos com a filosofia, pelo presente momento que ele vivia, né? E uma das coisas mais marcantes que ele trouxe é a interpretação bíblica por meio de alegoria, de forma filosófica, tá? É como se houvesse uma busca por um significado mais profundo, maior ou oculto nos textos bíblicos. E como nós vamos iniciar ali uma campanha na nossa igreja, no formato apologético, vamos retomar isso, né? Com o pastor William, também com o pastor Gabriel. Estou muito empolgado com esse assunto. Eu acho que isso é muito pertinente para os dias de hoje. A questão é que o pensamento filosófico, ele é útil, né? Ele traz ele toca na nossa humanidade, né? Vamos dizer assim. Nos torna mais sensíveis, melhora a nossa percepção das coisas, nos faz pensar em entimemas, né? Em figuras de linguagem, em metáforas. Isso é muito bom, visto que nós, como seres humanos, não nos expressamos somente com o que falamos, mas também com o que insinuamos, com o que queremos dizer, né? Nós sabemos que nós somos capazes de elogiar criticando, com o tom de voz ou com a expressão facial. A Pietra acabou de sair do banho, tá maluca. Vem, Pi, vem aqui. Vem. Deixa ela. Porém, essas interpretações podem se tornar um problema quando elas são ministradas no altar, né? Porque uma vez que a linguagem alegórica ela é completamente influenciada pelo nosso estado emocional ou pelo que nós queremos entender, nós podemos dar significados aos textos que não estão lá, né? Tá doidinho aqui. E isso pode ser um problema sério quando se fala de ministração, uma vez que nós nos submetemos ao poder da palavra, né, e na autoridade do nome de Jesus, não pode dar margens para que interpretações pessoais ou momentâneas ou sentimentos, né, contamine o texto. Vou dar um exemplo de uma das interpretações de Filon de Alexandria. Ele fala que o livro de Gênesis, ele não está falando sobre a criação do mundo apenas, mas também sobre o nosso interior. Então ele compara o Adão como um raciocínio lógico, vou conjecturar até um pouco para ficar rápido, e ele coloca a Eva como a parte sensível do ser humano e a serpente como a Yetzer Hará. Então vamos lá. É como se dentro de nós existisse esse conflito que aconteceu no jardim o tempo todo. A nossa má inclinação, que inclusive está em Gênesis capítulo 6, versículo 5, fica tentando nos inclinar, né, a usar o nosso livre-arbítrio, representado pela árvore, de uma forma negativa. E Eva representa a nossa parte mais sensível a dar ouvidos a essa má inclinação, enquanto Adão é um tipo de estado inocente, né, intelectual. Então percebe como acaba sendo útil? Nós entendemos que nós precisamos lutar contra a nossa má inclinação, né, para não pecar. Só que percebe também o problema que isso pode gerar ao ser ministrado no altar, porque nós estaríamos, de certa forma, mesmo que não de forma proposital, cooperando com uma tese socratiana, que fala sobre a eudaimonia, ou seja, que toda a representação do diabo, do maligno, é a personificação da própria maldade do homem. Então, nós estaríamos desconstruindo a verdade de que existe o maligno, de que existe o diabo, e atribuindo somente para as nossas próprias maldades. Então, viu? O útil pode conflitar com a palavra de Deus, e nós sabemos que o fato é que o diabo existe. Então essas interpretações alegóricas de filosofia, elas jamais podem acrescentar o que não está no texto, né? Ou trazer uma interpretação pessoal ao que você entende momentaneamente do texto. Na verdade,
O povo de Deus lutou durante toda a vida para preservar esses textos. E eles passaram por períodos muito difíceis, como o próprio helenismo, né? O helenismo ele vinha desconstruindo culturas de países e ele tentou também desconstruir as verdades bíblicas. Então, quando nós vamos ministrar no altar, nós temos que pregar a palavra como ela é, sabendo separar o que é poético do que é histórico, do que é um fato. E as lições que aconteceram com os personagens bíblicos já são mais que suficientes para nos instruir e nos corrigir. Precisamos, inclusive, enxergar os textos de forma madura. Por exemplo, quando nós lemos sobre a história de José, nem sempre nós somos o José da história. Muitas vezes nós somos os seus irmãos, que estão tratando mal o próximo, né? Que está caluniando a pessoa, que está com uma inveja momentânea, porque ela foi bem, né? Ou porque recebeu uma aprovação do líder ministerial, ou dos liderados, o que representaria a túnica. Então, nesse nível ainda é permissível, porque a história de José está ensinando sobre um momento em que as pessoas mais próximas que ele amava estavam em conflito com ele, né? Um conflito ambíguo, e precisavam vencer isso. E não venceram, mas Deus criou uma situação para preservar a todos da grande fome que viria. Então, isso é Bíblia, isso é um contexto muito útil. Eu tenho percebido que parece que o contexto puro bíblico enjoou em algumas pessoas. Essa necessidade de sempre buscar algo a mais, algo além, é como se o texto não fosse o suficiente. Isso não é verdade. Inclusive, eu tenho percebido que algumas pessoas enjoaram até da mensagem da cruz. Misericórdia. Quando você fala de Jesus, do seu feito, do seu poder, da sua conquista, de quem ele é, de quem ele representa, a igreja muitas vezes passa um sentimento de tá bom, nós sabemos disso. E não é bem assim. É necessário que isso seja relembrado a todo momento, até para quando nós estamos ministrando a própria presença de Jesus, o poder de Jesus, o amor de Jesus se manifeste na congregação. O básico bem feito funciona. Eu não estou gravando esse vídeo como uma crítica, né? Graças a Deus não aconteceu nada disso. Mas como nós vamos entrar nesse período apologético, e eu entendo que Deus deu essa direção, então eu já quero começar a refletir dessa forma. E não somente avaliando as outras pessoas, mas avaliando a mim mesmo, né? Eu tive até uma experiência recentemente em que o Senhor me corrigiu, né? Foi bem difícil até. Um amigo, um querido, com poucas palavras, me disse, pregue o texto, né? Me mostrou alguns vídeos, demorou um pouquinho para eu entender o que aquilo significava, mas o zelo pelo amor ao qual eu sinto por essa pessoa que me instruiu, e também a atitude de ir buscar, né, de querer entender mais, foi muito útil para mim. Eu tenho o hábito de falar de um erro meu para não ficar parecendo que eu estou me posicionando aqui como o detentor da verdade, né? Mas na verdade nós somos todos como crianças em uma sala de aula. E às vezes um dos nossos colegas tem a oportunidade para explicar o que entendeu lá na frente da sala, e nós esquecemos de quem realmente é o professor. O professor é Jesus. Muito se resolveria se nós fôssemos capazes de nos consagrar o suficiente a Deus para que o Espírito Santo tivesse mais liberdade em nós. E aí, como muitas vezes falta isso, nós acabamos apelando a outros recursos, né? Jargões, interpretações profundas. E para encerrar, já ficaram bastante vídeos, né, até, vamos refletir sobre qual tem sido a nossa ótica sobre os textos e o que nós temos buscado de fato neles. Eu costumo falar que quando a palavra de Deus não me confronta é porque eu entendi errado. Tem sempre confronto. Às vezes eu até exagero um pouco, né? Mas é porque Deus confronta o mundo, né?
mas ele também nos ama. Então, eu aprendi com o bispo que quando o Senhor fala, quando Davi fala, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então tem cajadada, mas tem consolo também, né? Mas eu acho importante nós refletirmos sobre isso, porque tem muita novidade, toda hora novidade, a internet está cheia disso, mas é uma busca por audiência, não uma busca por entender o que Deus quer. Deus abençoe a todos.